E se eu te dissesse que houve um momento no universo Marvel em que até os deuses começaram a temer o Hulk? Não estamos falando de uma simples luta entre heróis. Estamos falando de um confronto tão brutal que quase destruiu dois mundos inteiros. De um lado, Thor, o deus do trovão, filho de Odin, guerreiro de Asgard, portador do lendário martelo Mjolnir. Do outro, Hulk, uma criatura que fica mais forte quanto mais irritado fica. Agora imagine isso. Um deus que controla tempestades e relâmpagos, contra um monstro que não tem limite de força. Quem venceria? Bom, essa história começa em um lugar onde ninguém esperava. As ruínas de uma cidade devastada, carros esmagados, prédios destruídos, helicópteros militares girando no céu, no centro daquele caos. Um gigante verde respirava pesado. Hulk estava furioso. O exército havia tentado pará-lo novamente, e como sempre, falhou miseravelmente. Tanques foram jogados como brinquedos. Mísseis explodiram contra sua pele, sem causar quase nenhum dano. Quanto mais eles atacavam, mais forte Hulk ficava. Soldados começaram a recuar. Mas naquele momento, o céu mudou. As nuvens começaram a girar violentamente. O vento ficou mais forte. E então, um trovão rasgou os céus. Um raio colossal caiu do céu, teto no meio da cidade. A poeira subiu. Os soldados olharam assustados. E então, uma silhueta surgiu entre os relâmpagos. Capa vermelha, armadura dourada, martelo na mão. Thor havia chegado. Ele caminhou lentamente entre os destroços. Os trovões ecoavam atrás dele. Hulk, disse Thor com voz grave. Midgard já sofreu o suficiente. Mas Hulk apenas virou o rosto e sorriu. Não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que finalmente encontrou um adversário digno. Hulk esmaga, deus do trovão. E então aconteceu. Hulk saltou. Não foi um salto normal. Foi como se um meteorito verde tivesse sido lançado contra a torre. O impacto sacudiu a cidade inteira. Thor levantou o Mjolnir no último segundo. Bom, o choque da colisão abriu uma cratera gigantesca. Prédios próximos racharam. Carros foram lançados pelos ares. Por alguns segundos, ninguém conseguia ver nada além de poeira. Mas quando a fumaça começou a baixar, uma coisa ficou clara. A luta havia começado. Thor segurava um martelo com força. Hulk empurrava com pura brutalidade. Dois titãs. Força contra poder divino. Mas Thor percebeu algo preocupante. Hulk estava ficando mais forte a cada segundo. O chão começou a rachar sob os pés deles. Thor então girou o martelo. Relâmpagos começaram a surgir ao redor. O céu inteiro ficou iluminado. Então, que seja, disse Thor. Se deseja batalha, terá uma batalha digna de um deus. E então, Thor invocou uma tempestade. Mas o que ele não sabia era que aquilo apenas deixaria Hulk ainda mais furioso. E quando Hulk fica mais furioso, o impossível acontece. A verdadeira batalha estava apenas começando. O céu escureceu completamente. As nuvens giravam como um furacão colossal acima da cidade destruída. Thor ergueu o Mjolnir. E então, o trovão respondeu. Um raio gigantesco caiu diretamente sobre Hulk. A explosão iluminou tudo ao redor. Energia elétrica percorreu o corpo do gigante verde, destruindo o asfalto ao redor. Por um segundo, parecia que a batalha tinha acabado. Soldados observavam de longe. Helicópteros pairavam no céu. A poeira lentamente começou a baixar. Thor pousou no chão, ainda segurando o martelo. Acabou, murmurou ele. Mas então, um som começou a ecoar no meio da fumaça. Respiração pesada, lenta, forte. Os passos faziam o chão tremer. E então, duas luzes verdes surgiram na poeira. Os olhos de Hulk. Ele saiu da fumaça lentamente. A pele ainda brilhava com eletricidade. Mas havia algo diferente. Ele não estava derrotado. Ele estava mais furioso do que nunca. Hulk sentiu cócegas. Antes que Thor pudesse reagir, Hulk avançou. O impacto foi brutal. Hulk acertou um soco direto no peito do deus do trovão. Thor foi lançado como um míssil através de 3 prédios. O concreto explodiu em todas as direções. O chão rachou. Thor caiu entre os escombros. Surpreso, ele já havia enfrentado gigantes, demônios, monstros de outros reinos. Mas aquela força era diferente. Hulk não era apenas forte. Ele era força pura sem limites.
Thor levantou lentamente. Sangue escorria pelo canto da boca. Ele apertou o cabo do Mjolnir. Impressionante, criatura, mas ainda não viu o poder de um deus. Thor então girou o martelo. Relâmpagos começaram a atingir o chão ao redor de Hulk. Cada raio era poderoso o suficiente para destruir um tanque. Mas Hulk não recuava. Ele caminhava através da tempestade, passo por passo. Os raios atingiam seu corpo, mas apenas alimentavam sua fúria. Hulk, mais forte! Então, Hulk saltou novamente, mas dessa vez foi ainda mais alto. Ele subiu centenas de metros no ar. Thor percebeu tarde demais. Hulk caiu do céu como um meteoro verde. O impacto criou uma onda de choque gigantesca. Carros foram arremessados. Helicópteros perderam o controle. A cidade inteira sentiu o tremor. Thor foi pressionado contra o chão. Hulk levantou o punho e começou a atacar. Um soco, 2 socos, 3 socos. Cada golpe fazia o chão afundar mais. Thor tentou bloquear com um martelo, mas Hulk era rápido demais. Era como enfrentar uma avalanche viva. Thor então reuniu todas as suas forças. Relâmpagos começaram a envolver completamente seu corpo. O poder de Osgard estava sendo invocado. Seus olhos começaram a brilhar com pura energia divina. Chega! Thor liberou uma explosão de energia colossal. Bum! Hulk foi arremessado para trás. O chão abriu uma cratera gigantesca. Por alguns segundos, silêncio. Thor respirava pesado, mas algo dentro dele dizia que aquilo ainda não havia terminado. Porque quanto mais Hulk luta, mais forte ele fica. E naquele momento, Hulk começou a se levantar novamente. Mas havia algo assustador acontecendo. Seus músculos estavam maiores. Suas veias pulsavam com energia. Seus olhos brilhavam como fogo verde. Thor percebeu então algo terrível. Hulk não estava apenas ficando mais forte. Ele estava evoluindo durante a batalha. E se isso continuasse, nem mesmo o deus do trovão conseguiria pará-lo. Thor levantou o martelo lentamente. O céu inteiro respondeu. Relâmpagos começaram a cair sem parar. A tempestade agora cobria quilômetros, porque Thor entendeu algo naquele momento. Aquilo não era mais uma luta entre heróis. Era uma batalha que poderia destruir o mundo. E no meio da tempestade, Hulk sorriu novamente. Hulk adora brincar com deuses. E então ele avançou. Mais rápido, mais forte, mais furioso do que nunca. A verdadeira guerra. O vento gritava. A tempestade que Thor havia invocado agora cobria quilômetros inteiros. Relâmpagos rasgavam o céu como serpentes de luz. No centro daquela destruição, 2 titãs se encaravam. Thor apertou o cabo do Mjolnir com força. Ele já havia lutado em guerras cósmicas. Já havia enfrentado criaturas capazes de destruir planetas. Mas Hulk era diferente, porque Hulk não tinha limite. E naquele momento, o gigante verde avançou novamente. O chão explodia sob seus pés. Cada passo era como o impacto de uma bomba. Thor girou o martelo e voou diretamente contra ele. Os dois colidiram no ar. Bum! A onda de choque foi tão forte que as nuvens se abriram. Thor acertou Hulk com um golpe do Mjolnir direto no rosto. O impacto ecoou como um trovão. Hulk foi lançado contra um prédio gigantesco. O prédio desmoronou instantaneamente. Mas antes mesmo da poeira baixar, Hulk já estava saindo dos escombros. Hulk, não! Cai! Ele arrancou um pedaço enorme de concreto e arremessou contra Thor. Thor destruiu o bloco com um relâmpago, mas Hulk já estava no ar novamente. O soco atingiu Thor em cheio. Beuiui, os dois caíram no chão como meteoros. A cratera que se abriu tinha o tamanho de um campo de futebol. Thor se levantou. Primeiro, seu corpo brilhava com energia divina. Algo estava mudando. Seus olhos começaram a se transformar. Eles ficaram completamente brancos, cheios de eletricidade. Era o poder que poucos já tinham visto. O poder total do deus do trovão. Relâmpagos começaram a sair do corpo de Thor. O chão tremia. O ar vibrava. Era como se a própria natureza estivesse respondendo à sua fúria. Chega de brincadeiras, disse Thor. Agora, você enfrentará um deus de verdade. Thor ergueu os braços. E então, o céu explodiu. Milhares de relâmpagos começaram a cair ao mesmo tempo. A tempestade virou um verdadeiro apocalipse. Hulk foi atingido por um raio. Depois outro. Depois outro! Cada relâmpago tinha poder suficiente para destruir um prédio. Mas Hulk
continuava avançando. Os relâmpagos queimavam sua pele, mas sua força só aumentava. Seu corpo começou a crescer ainda mais. Seus músculos pareciam montanhas vivas. Thor arregalou os olhos. Aquilo não deveria ser possível, mas Hulk gritou. Um grito tão poderoso que ecoou pela cidade inteira. Hulk é o mais forte que existe. E então ele saltou. Mas dessa vez, foi diferente. Foi o maior salto que Hulk já deu. Ele subiu tão alto que atravessou as nuvens da tempestade. Thor olhou para cima por um segundo. Ele não viu nada. Então o Hulk caiu. Mas não era apenas um ataque. Era como se um asteroide estivesse caindo do céu. Thor levantou o martelo para bloquear. Mas o impacto foi monstruoso. A explosão destruiu tudo ao redor. A cratera agora tinha centenas de metros. Carros foram esmagados. Prédios próximos colapsaram. Quando a poeira começou a baixar, Thor estava ajoelhado. O martelo tremia em sua mão. Ele havia bloqueado o impacto, mas mal conseguiu. Hulk estava diante dele, respirando pesado. Mais forte do que nunca. Thor percebeu algo naquele instante. Se aquela luta continuasse, um dos dois não sairia vivo. Mas Hulk não pensava nisso. Ele apenas levantou o punho novamente, pronto para continuar. Thor então tomou uma decisão perigosa. Ele começou a invocar todo o poder de Osgard. Relâmpagos começaram a formar um enorme vórtice no céu. Era um ataque final, um golpe capaz de parar até mesmo um monstro. Mas Hulk apenas sorriu, porque quanto mais forte o inimigo, mais Hulk gosta da luta. E naquele momento, os dois estavam prestes a liberar seus ataques mais devastadores. A batalha que já havia destruído uma cidade, agora poderia destruir muito mais que isso. O céu parecia estar rasgando. A tempestade invocada por Thor agora era algo jamais visto na Terra. Relâmpagos gigantescos cortavam as nuvens como lanças divinas. No centro daquele apocalipse, Thor flutuava no ar. Energia elétrica envolvia todo o seu corpo. Seus olhos brilhavam como duas estrelas. Ele estava invocando todo o poder de Osgard. O próprio ar tremia. Era como se o planeta estivesse sentindo o peso daquele poder. Thor levantou lentamente o Mjolnir. Relâmpagos começaram a girar ao redor do martelo. Hulk, disse Thor com voz ecoando como trovão. Você lutou como poucos guerreiros já lutaram, mas isso termina agora. Então Thor apontou o martelo para o céu. O maior relâmpago já visto começou a se formar nas nuvens. Uma coluna gigantesca de energia desceu lentamente. Era um ataque capaz de destruir um exército inteiro. Mas Hulk apenas olhava. Respirando pesado, seus músculos estavam maiores do que nunca. Seu corpo parecia uma montanha viva. Ele apertou os punhos. O chão começou a rachar novamente, porque Hulk também estava no limite. Sua fúria havia atingido um nível absurdo. Ele levantou o rosto e rugiu para o céu. Hulk! O grito ecoou pela cidade inteira. Thor então lançou o ataque. Pelo poder de Osgard, bom! O relâmpago colossal desceu do céu direto em Hulk. A explosão iluminou tudo. Por alguns segundos, ninguém conseguiria ver absolutamente nada. Era apenas luz, energia e destruição. Mas então, algo começou a se mover dentro da explosão. Uma sombra gigantesca. Hulk, ele estava avançando através do relâmpago. Cada passo fazia a energia explodir ao redor, mas ele continuava andando. Mais furioso, mais forte, Thor arregalou os olhos. Isso é impossível. Hulk então saltou. O último salto. O salto final. Ele atravessou a explosão de energia e apareceu diante de Thor. O punho gigante foi levantado. E então, Hulk atacou. Bum! O impacto foi tão poderoso que o som demorou segundos para ecoar. Thor foi lançado do céu como um meteoro. Ele atravessou prédios, rasgou o chão e, finalmente, caiu no meio de uma cratera colossal. A tempestade começou a desaparecer lentamente. Os relâmpagos sumiram. O silêncio tomou conta da cidade destruída. Hulk pousou no chão, respirando pesado. O gigante verde caminhou até a cratera. Thor estava no fundo dela, ainda consciente, mas completamente exausto. Mjolnir estava ao lado dele. Thor tentou se levantar, mas parou. Ele olhou para Hulk, e então algo inesperado aconteceu. Thor sorriu. Um sorriso de respeito. Impressionante. Criatura, agora entendo por que dizem que você é o mais forte que existe. Hulk respirava pesado. Ele olhou para Thor. Então fez algo surpreendente. Ele não atacou.
Ele apenas virou as costas. Porque para Hulk, a luta já tinha terminado. Ele havia provado sua força. Thor observou enquanto o gigante verde se afastava entre os escombros. E então, disse em voz baixa: talvez Mjolnir precise de monstros como você, porque até os deuses têm limites. Enquanto Hulk desaparecia no horizonte, Thor olhou para o céu que agora voltava ao normal. E naquele dia, uma coisa ficou clara. Quando Hulk atinge sua fúria máxima, até mesmo um deus precisa admitir que talvez ele seja realmente o mais forte que existe.